Eu vou falar, então, da trombose venosa. Gostaria de agradecer o convite a toda a comissão organizadora do Congresso. A trombose, como todos sabem, é a formação de trombo no interior das veias, com obstrução parcial ou oclusão total das mesmas. É muito mais comum nos membros inferiores, podendo acometer os membros superiores em caso de cirurgias, neoplasias e com uso cada vez mais frequente de catéteres centrais. A trombose tem como complicação o tromboembolismo pulmonar e a insuficiência venosa crônica na síndrome pós-trombótica. Por isso, o seu diagnóstico precoce é crucial para evitar, então, a propagação do trombo, o risco de TEP e as sequelas a longo prazo com a síndrome pós-trombótica. Os fatores de risco para a trombose, eles vão estar associados, de alguma maneira, com a tríade de Virchow, que são a estase venosa, a lesão do endotélio e a hipercoagulabilidade, fatores intimamente relacionados à fisiopatologia da trombose. Então, pacientes com pós-operatório, em repouso prolongado, viagens de longa duração, pacientes com coagulopatias, trombose venosa prévia, uso de contraceptivo oral, pacientes obesos com doenças sistêmicas, doenças agudas como sepse e pneumonia e as neoplasias que eu já citei anteriormente. O quadro clínico da trombose vai ser basicamente a dor, o edema e eritema. E dependendo das veias acometidas, esse quadro pode ser mais exuberante, como a dilatação do sistema venoso superficial, empastamento da musculatura, dor e até mesmo claudicação, dependendo do território acometido. Vale lembrar que cerca de 90% das tromboses elas são mais distais, acometendo as veias da panturrilha e da musculatura da panturrilha. Cerca de 10% apenas acometer segmentos mais proximais, como o território ilíaco-femoral. Os achados vão estar associados justamente por essa maneira, essa prevalência do sistema venoso mais distal ser acometido, eles vão estar associados à doença em apenas 50% dos casos. Por isso é importante uma boa anamnese, exame físico, junto com os exames laboratoriais e o exame de imagem, que é o caso da nossa aula para chegar ao diagnóstico. Bom, o diagnóstico ele pode ser feito, o diagnóstico clínico pode ser feito de forma empírica ou então através de uso de score de risco, como foi descrito por Philip Wells aqui nesse artigo em 97, em que foram citados alguns sinais e sintomas que devem ser valorizados no diagnóstico da trombose, tendo, então, um diagnóstico provável para um diagnóstico com um paciente com mais risco de desenvolver a trombose. Então, é aquele paciente com neoplasia, como eu já citei anteriormente, com parestesia de um membro, o edema importante, a simetria entre os membros, com a presença de colaterais, como eu falei anteriormente, a respeito do sistema venoso superficial, que acaba se dilatando, ao passo que qualquer outro diagnóstico tão provável ou mais do que a trombose para explicar a sintomatologia daquele paciente deve ser, então, tirado o ponto desse paciente e aventada a possibilidade de um outro diagnóstico que não a trombose. E esses scores são importantes para a gente estratificar esses pacientes. Como todos sabem, na rotina, no pronto-socorro, a gente não tem muito tempo. O ultrassom é um método operador dependente, o paciente vai estar na nossa frente ali, então a gente pode escolher uma boa história, um exame físico, e sabendo triar aquele paciente de maior risco para um paciente de menor risco, a gente vai conseguir realizar o nosso exame e buscar os achados de forma mais fáceis. Com relação às veias acometidas, no paciente sintomático é raro o acometimento de veias isoladas. Por quê? Porque os trabalhos mostram que esse paciente ele tende a ficar na sua casa com sintomas cerca de 5 a 7 dias até procurar o pronto-socorro. Então, quando ele procura a gente, geralmente esse trombo ele já se estendeu um pouco mais do que no estágio inicial. Então, é raro o acometimento isolado de veias no paciente sintomático. Ao contrário do paciente assintomático, paciente em pós-operatório de grandes cirurgias, como artroplatias do quadril, joelho, ou então revascularização miocárdica, é aquele paciente que já está internado ou foi internado e volta por qualquer sinal de
inchaço ou então alteração dos parâmetros laboratoriais, e ele vem para o nosso exame, seja no pronto-socorro ou na enfermaria, em que a gente deve procurar, então, segmentos menores de obstruções, ou então veias acometidas de forma isolada, que são mais comuns nesses pacientes acamados ou por repouso prolongado em pós-cirúrgicos. Como a gente viu nos slides anteriores, o acometimento do território ilíaco-femoral acontece em apenas 10% dos casos. E cerca de 90% desses pacientes vai acometer do lado esquerdo, justamente como foi exposto na aula anterior, pela síndrome de compressão pélvica, principalmente a compressão da veia ilíaca comum esquerda pela artéria ilíaca comum direito, como foi citado. E em quais pacientes a gente deve nos chamar a atenção a essa compressão? Principalmente em gestantes, pacientes puérperas, pacientes com grandes massas pélvicas, foram submetidas a cirurgias pélvicas e, mais uma vez, o uso de anticoncepcional e doenças sistêmicas que podem podem levar a uma maior chance de formação de trombos. E por que esse território é importante? Porque o risco de tromboembolismo pulmonar vai ser muito maior quando essas veias forem acometidas. Uma complicação dramática para o membro inferior, que é a flegmasia dolens, quando todo o sistema venoso profundo é ocluído, podendo acometer o sistema venoso profundo superficial, com acometimento das artérias, por síndrome de compressão, levando até a gangrena venosa nos estágios mais avançados da doença. E, claro, que a síndrome pós-trombótica, da mesma forma, vai ser muito mais grave, trazendo complicações mais importantes para esses pacientes ao longo do tempo. Bom, o exame de imagem vai ser o Doppler. O ultrassom compressivo, como já foi citado aqui hoje também, é o método de escolha, é um método não invasivo de escolha para descartar a trombose, né? É um método, como todos sabem, muito bem tolerado, ele é isento de radiação, ele não é invasivo, é barato, ele é reprodutivo e vai ser o nosso método de escolha na avaliação desses pacientes. A técnica para avaliação exclusiva da trombose, ele pode ser realizada em decúbito dorsal, sempre que possível, mobilizar esse paciente para estudar o maior número de veias possível. Muitas vezes esse paciente está acamado, não é tão fácil de mobilizar. Sempre colocar o paciente em pé, quando for possível, principalmente para avaliação de veias mais distais, veias da panturrilha, que essas veias tendem a ficar engorgitadas, ajudando aí a sua caracterização. Ajustar o aparelho com preset para baixo fluxo, como vocês sabem, o fluxo venoso é bastante lento, então diminuir o filtro de parede, PRF baixo e o aumento do ganho do Doppler colorido. E sempre o membro relaxado, a musculatura tem importante papel no retorno venoso e ela estando contraída, ela vai limitar aí a nossa avaliação. Queria chamar a atenção aqui para variações da anatomia, como todos sabem, o Dr. Peter também já falou, as veias do sistema profundo elas correm abaixo da fáscia muscular, com artérias de mesmo nome, com exceção da veia femoral, que corre junto da artéria femoral superficial. Elas são arranjadas em pares na sua porção infragenicular, podendo apresentar algum grau de duplicidade no segmento supragenicular, principalmente no segmento femoropoplíteo. Chega-se até 40% de algum grau de duplicidade nesse segmento, e isso é fonte de falso negativo na avaliação das tromboses. Então, é importante, na documentação, no modo B, no estudo com Doppler colorido, reparem, então, possíveis variações da anatomia, duplicidades. As duplicidades nem sempre são totais, podem ter duplicidades segmentares, e nesse território a gente pode, frente a um vaso pérvio, achar que não tem trombose, quando a gente vai ver um segmento duplicado, ocluído por trombo. Preferi sempre, para avaliação dessas duplicidades, o corte transversal, fazer sempre corte longitudinal e transversal, que acaba ficando mais fácil de identificar esses segmentos duplicados, fontes de falsos negativos na presença do trombo, lembrar sempre disso. E usar a compressão a cada 2 a 3 centímetros dessas veias analisadas, que é o método mais eficaz para descartar a trombose com o ultrassom. Bom, aqui é o estudo com Doppler espectral, mostrando a fasicidade cardiorrespiratória habitual dessas veias, e aqui é a presença da manobra de Valsalva, em que o paciente faz e o fluxo é interrompido. Isso é uma maneira, como já foi exposto também, de identificar qualquer obstrução proximal ou mesmo compressão na pelve, como foi citado anteriormente, e preferir essa avaliação no caso da veia femoral comum ou na veia axilar,
no braço, por quê? Justamente pelas duplicidades, acometendo aí grandes segmentos do segmento fêmuro-poplíteo, sem falar em veias infrageniculares, que vão manter a fazicidade mesmo na presença de um trombo, incluindo um segmento duplicado. Aqui uma outra manobra que a gente pode usar para descartar trombos ou obstruções mais distais, que é a compressão distal da veia, em que a gente observa um aumento de fluxo toda vez que essa veia é comprimida, né? E sempre, frente a um fluxo com um padrão monofásico, né, diferente da fasicidade habitual para as veias, a gente deve suspeitar, então, de uma compressão proximal ou até mesmo de uma oclusão, sugerindo, então, uma avaliação, seja da pelve ou das veias subclávias, seja onde a gente esteja avaliando esse paciente, preferindo, então, talvez outros métodos de imagem e citar isso no nosso relatório quando a gente não conseguir identificar o motivo desse padrão. Aqui é só para exemplificar os sinais diretos e indiretos que vão nos chamar a atenção no estudo da trombose venosa profunda. O sinal direto, presença do trombo, o mais importante deles, como eu já citei, é a perda da compressibilidade, o aumento do calibre e a ausência de fluxo. Sinais indiretos é a perda da fasicidade, que eu mostrei, perda da resposta à manobra de Valsalva ou a perda da resposta à compressão distal. Preferi sempre, então, os sinais diretos para se falar na trombose. Então, repare aqui um trombo agudo, uma veia femoral comum de calibre aumentado, com material hipoicogênico no seu interior. Repare que esses sinais eles vão se repetir para as mais variadas vezes. Aqui uma veia jugular interna de calibre aumentado, com um trombo hipoicogênico no seu interior. Mais uma vez aqui, reparem essa veia femoral com um material hipoicogênico, pouco compressível. Reparem que a artéria se deforma mais do que a veia frente às manobras de compressão. Reparem aqui uma artéria totalmente compressível e a veia sem a compressibilidade nas manobras manuais aí com um transdutor. Os sinais vão se repetir para as mais variadas veias. Repare aqui mais uma vez a veia jugular com um trombo no seu interior hipoicogênico, estendendo o seu calibre, aí sempre usar as manobras de compressão para confirmar essa trombose. O trombo pode ser anecogênico, muitas vezes, passando a falsa impressão de que aquela veia está pérvia e que a gente tenta comprimir e não comprime. Repare aqui uma trombose extensa, uma trombose que acometia desde a veia poplítea até a veia ilíaca externa do mesmo lado. Sempre nesses casos, como eu já citei, são casos mais graves, a gente deve sempre procurar no nosso relatório citar até onde o segmento mais proximal que essa trombose se estende, lembrar das complicações, tanto o aumento de risco de TEP, quanto para o aumento de risco para o próprio membro, com a gangrena venosa, nos casos mais complicados. E sempre quando houver comprometimento de extenso segmento venoso, sistema venoso profundo, as colaterais devem nos chamar a atenção. Como eu citei, uns sinais clínicos da doença é esse aparecimento mais abrupto do sistema venoso superficial, tentando suprir o retorno venoso. Como o Dr. Peter já falou, o sistema venoso superficial costuma drenar apenas 15% do volume de sangue do membro inferior, só que quando o segmento do sistema venoso profundo é ocluído, cometendo esse segmento fêmuro-poplíteo e do território ilíaco, o fluxo, repare aqui numa veia perfurante de um fluxo espontâneo, inverso, em direção do sistema venoso profundo para o superficial, uma veia safena magna calibrosa, com fluxo espontâneo também, drenando em decorrência da obstrução do sistema venoso profundo desse paciente. Reparem que os sinais da doença eles vão se manifestar da mesma forma também para o sistema venoso superficial. A trombose, aqui um trombo hipoicogênico no interior da veia safena magna, que apresenta-se pouco compressível, sem fluxo ao Doppler colorido. Repare aqui um trombo em varizes na perna, um trombo que aumenta o calibre, um trombo hipoicogênico, quase anecogênico, sem fluxo ao Doppler colorido. E sempre quando houver trombo acometendo o sistema venoso superficial, avaliar as crossas das veias safenas e as veias perfurantes. Lembrar que o tratamento do paciente com a tromboflebite é diferente da trombose venosa profunda. A gente deve sempre avaliar se esse trombo se dirige ou não para o sistema venoso profundo e deixar claro isso no nosso relatório. Aqui é um quadro da literatura, um artigo mostrando as principais diferenças entre o trombo agudo, o trombo subagudo e crônico. Eu
enumerei aqui algumas características que devem nos chamar a atenção com relação à ecogenicidade. Esse trombo ele tende a ser mais hipoecogênico, até mesmo anecogênico nas formas agudas, e com o passar do tempo ele tende a tornar mais heterogêneo com o aumento de sua ecogenicidade. Com relação ao calibre da veia, é um calibre maior, né, aumentado na fase aguda, e esse calibre tende a se reduzir ao longo do tempo, podendo formar até cordões fibrosos nos casos mais tardios, com sequelas de trombose, em que essas veias são até difíceis de ser identificadas. Com relação à compressibilidade, essas veias são pouco compressíveis na fase aguda, tornando-se, então, parcialmente compressíveis na síndrome pós-trombótica, nos casos crônicos, em que alguns segmentos vão estar pérvios, como a gente vai ver. Presença de colaterais, na fase aguda, como a gente viu, no máximo, uma distensão do sistema venoso superficial, frente a tromboses extensas, e nas fases crônicas, essas colaterais vão ser mais fáceis de ser identificadas, vão ser mais comuns nesses pacientes. E com relação à disfunção das válvulas, vai ser muito mais importante nos casos crônicos, com a síndrome pós-trombótica que eu citei, em que vai haver comprometimento da parede dessas veias e comprometimento dessas válvulas, em que o refluxo vai estar presente nesses pacientes. Então, repare aqui um trombo já mais ecogênico, calibre menor ou até igual da artéria adjacente e parcialmente compressível aí numa fase mais crônica da doença. Repare aqui um trombo subagudo, heterogêneo, com que o fluxo ele entremeia, formando canais aí no interior desses trombos, diferente do trombo oclusivo, já em fase de recanalização, numa fase subaguda da trombose. Aqui, mais uma vez, um trombo ecogênico no interior da veia poplítea, falhas de enchimento ao Doppler colorido e essa veia que é parcialmente compressível às manobras com o transdutor. Aqui, em estágios mais crônicos da doença, reparem, então, espessamento parietal, presença de colaterais, o fluxo com falhas de enchimento e a presença do refluxo num paciente com síndrome pós-trombótica, que é uma das consequências da trombose venosa profunda. Que os sinais, na fase crônica, eles também se repetem para o sistema venoso superficial. Repare aqui, então, sequelas de tromboflebite, o trombo ecogênico no interior da safena, no corte longitudinal, mostrando aí traves ecogênicas no interior dessas veias, que invariavelmente vão apresentar com refluxo ao Doppler colorido espectral. Repare aqui calcificações parietais, sequelas de tromboflebite acometendo essas veias. E nos estágios mais tardios da doença, essas veias tendem a apresentar calibre cada vez menores, muitas vezes formando cordões fibrosos, tanto para o venoso superficial quanto para o profundo, limitando a nossa avaliação. Então, sempre investigar esse paciente e aventar a possibilidade de uma trombose prévia e sempre buscar no corte transversal, como eu já disse, segmentos de duplicidade, segmentos que podem estar acometidos aí com sequelas de trombose. Com relação ao relatório do exame, eu já citei, deixar bem claro no nosso relatório a extensão e localização do trombo. Lembrar que o trombo sintomático, ele tende a acometer mais de um segmento da veia, tentar dar sempre a extensão mais proximal, lembrar que o tratamento e as complicações vão ser diferentes para aquele paciente com uma trombose de panturrilha, de veia de panturrilha, comparado àquele paciente com trombose ilíaco-femoral. As consequências para o paciente ao longo do tempo vão ser diferentes também. A síndrome pós-trombótica vai ser muito maior, como eu já citei, num paciente com a trombose mais proximal. E hoje, terapias cada vez mais agressivas são utilizadas quando os segmentos mais proximais são acometidos, com trombólise, com terapias intravasculares, para justamente evitar as complicações agudas e, ao longo do tempo, que esse paciente pode ser acometido, né? Além do que, para o colega que vai acompanhar esse paciente num exame de controle, o ideal é que a gente evitar o termo proximal e distal. Reparem como esse artigo da literatura, ele propõe uma divisão em até 5 segmentos do membro inferior. Então, aqui as veias da panturrilha, a poplítea, segmento femoral, femoral comum e o segmento ilíaco. Sempre falar com tromboses combinadas, tentar falar no segmento ilíaco femoral, fêmuro poplíteo e panturrilha. Por quê? Porque esses pacientes eles vão ser acompanhados e tratados de forma diferente. A gente deve deixar isso claro no nosso relatório. Bom, mais uma vez, falando das complicações, lembrar do tromboembolismo pulmonar, que é uma complicação
grave, levando aí alta morbidade, mortalidade de até quase 10% nas primeiras horas desses pacientes. Então, é uma complicação importante, a propagação do trombo, quando não diagnosticado, e a recorrência, principalmente nas síndromes pós-traumáticas, pacientes que vão ficar com sequelas aí dessas veias que foram acometidos. Como já foi falado hoje aqui, até 60% dos pacientes com TVP eles vão apresentar algum grau de sequela dessas veias na síndrome pós-trombótica, que vai se caracterizar com a doença venosa crônica, né, caracterizada por edema, varizes, alteração de pele e até ulcerações na doença em estágios mais avançados. Tem importante impacto econômico e social com piora significativa da qualidade de vida. Para terminar, agora eu vou citar esse artigo da literatura, que é um artigo de 2008, mostrando que, se a gente se baseasse apenas pelos sinais clínicos do paciente, cerca de 40% desses pacientes eles seriam anticoagulados de forma inapropriada. Esse artigo ele subdividiu o membro inferior em 4 regiões, a região inguinal, a região da coxa, região poplite da perna, propondo aí os principais diagnósticos diferenciais em cada uma dessas topografias. Então, vamos lá para a região inguinal. Já foi mostrado aqui os aneurismas, pseudoaneurismas. Separe aqui um pseudoaneurisma, consequência de terapia intravascular desses pacientes, formando aí o fluxo em yin-yang, bem típico dos pseudoaneurismas, com esse fluxo de through and fro, que é bem característico. Pacientes com linfonodomegalias, muito comum em paciente com insuficiência venosa crônica, e é um paciente também que recorrente, tem dor no membro inferior, edema, então é um diagnóstico diferencial que deve ser pensado nesses pacientes. Presença de hérnias femorais, ainda na região inguinal. Então, são alguns diagnósticos diferenciais citados no artigo em que a gente deve levar em conta aí na investigação desses pacientes. Já para a região da coxa, pensar em nódulos, tecidos, seja nódulos subcutâneo ou nódulos na região da musculatura. Geralmente, pacientes com traumas nessas regiões podem passar por sintomas de queixa de dor, edema, e que muitas vezes eles vêm para a gente deve lembrar desses diagnósticos. A região poplítea, lembrar dos cistos poplíteos, né, esses cistos de Baker, que quando eles aumentam, então eles se rompem, eles podem causar uma sintomatologia que de alguma forma pode ser confundida com a trombose, e também os aneurismas das artérias poplíteas, como já foi citado aqui hoje, aneurismas periféricos mais comuns também nessa topografia pode simular um quadro semelhante à da trombose. E para a região da perna, lembrar principalmente do edema subcutâneo, que vai ser muito comum nesses pacientes. E aqui, como foi proposto pelo artigo, a síndrome da pedrada, que a gente vê algumas vezes por um estiramento da musculatura da panturrilha, por uma hiperextensão dessa musculatura, que acaba formando aí um hematoma subfacial entre a musculatura do gastrocnêmio e do sóleo, e que lembrar que nesses casos, até 10% dos pacientes, eles podem ter trombose associada. E por que é importante lembrar desse possível diagnóstico diferencial? Como eu já citei, cerca de 40% dos pacientes eles seriam tratados com anticoagulação se os parâmetros clínicos somente fossem avaliados. E num caso de hematoma, num caso de trauma ou então ruptura de cisto, a anticoagulação poderia levar aí a complicações ainda mais graves para esse paciente. Então, para concluir, lembrar então do Doppler como método de escolha para descartar a trombose, lembrar que é o método não invasivo mais importante, principalmente pela compressibilidade na avaliação dessas veias. Lembrar que os achados clínicos eles vão estar presentes em apenas 50% dos casos. Lembrar que essas veias podem ser acometidas nos segmentos proximais e mais distais, não muitas vezes deixando claro os sinais e sintomas aí. A importância da anatomia na avaliação das tromboses, deixar claro no nosso relatório sempre o segmento mais proximal acometido e todas aquelas veias que estão comprometidas. Lembrar das duplicidades do território ilíaco femoral, do território femoropoplíteo principalmente, e que pode ser fonte de falsos negativos no nosso exame. Deixar bem claro, então, a extensão e localização do trombo, lembrar que o tratamento e o acompanhamento desse paciente vai ser diferente dependendo da região que for acometida pelo trombo, e dos diagnósticos diferenciais que eu acabei de mostrar nos últimos slides. Eu queria agradecer, e aqui tem uma bibliografia para quem tiver interesse.